Olá, meu nome é Márcio Azevedo e nós vamos trabalhar juntos essa matéria gostosa, essa matéria descontraída, essa matéria chamada Direito Administrativo. Nós vamos trabalhar olhando questões que a banca FGV já apresentou em outros concursos e vamos discutir alguns temas, ora com o foco na jurisprudência, ora com o foco na doutrina e sempre para chegar a uma conclusão que seja aquela que vai nos dar proveito de aprovação na prova, já que a prova está próxima demais e nós temos que acelerar. Então, acelerando, vamos para o primeiro enunciado. Vejam só, nós temos aí no primeiro enunciado uma questão que figurou em prova no ano de 2011, como eu falei, da banca FGV, figurou para o TRE do Pará, técnico judiciário. E da seguinte maneira: de acordo com a Constituição Federal de 1988, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios. Veja só, nós, quando estamos falando de princípios que norteiam o funcionamento da administração pública, nós temos que ter a certeza de que esses princípios, eles têm fundamento na Constituição Federal. Então, a primeira dica para a resolução de questões que envolvem o assunto princípios da administração pública é a certeza de que esse princípio ele tem que estar na Constituição Federal. Ou esse princípio estará na Constituição Federal de uma forma expressa, portanto escrita, ou esse princípio estará na Constituição Federal, ao menos de uma forma implícita. Ah, mas como assim o princípio vai estar de forma expressa? Como assim o princípio vai estar na Constituição de forma implícita? Ao olharmos para o artigo 37, caput, da Constituição Federal, lá nós vamos perceber a afirmação de que a administração pública, tanto direta quanto indireta, quaisquer dos poderes do Estado, devem se guiar pelos princípios, dentre outros, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Ah, então, são 5 os princípios constitucionais expressos? Não, não são apenas 5. Percebam que o artigo 37 caput, que eu acabo de mencionar, ele diz que a administração, dentre outros princípios, deverá se guiar, e aí enumera 5. Então não são apenas 5 os princípios constitucionais expressos. Nós temos mais do que 5. Nós temos diversos outros princípios constitucionais expressos, como, por exemplo, o princípio da motivação, que aparece no artigo 93, inciso 10. Nós temos o princípio da economicidade, quando trata a Constituição Federal a respeito dos tribunais de contas, falando do Tribunal de Contas da União, a partir do artigo 70, 71. Nós temos também o princípio do contraditório e da ampla defesa, no artigo 5º, inciso 55. Enfim, nós temos vários princípios constitucionais expressos que a administração deve observar durante sua atividade. Mas nós temos alguns princípios, e são alguns muitos, nós temos alguns princípios que estão na Constituição não de uma forma expressa, escrita, mas de uma forma implícita. Exemplo de um importante princípio que está na Constituição de forma implícita, ou seja, não escrita, é o princípio da razoabilidade, que muitas das vezes aparece em prova como sinônimo de proporcionalidade, razoabilidade, proporcionalidade. Mas onde que ele está implícito? Está implícito no artigo 5º, no seu inciso 54. Então, nós temos na ideia de contraditória de ampla defesa que está expressa, nós temos implícita a certeza de que também a razoabilidade e a proporcionalidade devem ser observados. Ah, então
conseguir entender, professor, conseguir entender os princípios para serem aplicáveis à administração pública, seja ela direta ou indireta. Esses princípios eles devem estar na Constituição Federal, não é isso? É isso. E eles devem estar na Constituição Federal ou de uma forma expressa ou de uma forma implícita. Por exemplo, supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público é um dos princípios mais importantes do direito administrativo. Portanto, é um dos princípios mais importantes para a administração pública. Mas ele não está expresso no texto constitucional. Mas nós percebemos o princípio da supremacia do interesse público implícito no texto constitucional quando a Constituição trata do assunto que é ligado à intervenção do Estado no domínio privado, na propriedade privada, desapropriação. Quando nós percebemos o Estado diferente de resguardando ali, de estar resguardando a propriedade privada, o interesse privado, quando nós percebemos o Estado em função de um interesse público, em função de uma necessidade que o leva a suprimir aquela propriedade privada, a transferir aquela propriedade privada por um processo de desapropriação para ele. Ali nós estamos vendo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Senão não teria outra razão. Você imagine alguém que tem uma propriedade privada, que quer usar de forma privada aquela propriedade. Mas o interesse público, em dado momento, aponta para a necessidade de ali existir uma parte duplicada de uma rodovia. Então, aquela gleba, aquele terreno vai deixar de pertencer a um particular. Obviamente, o poder público vai indenizar por isso, mas vai deixar de pertencer ao particular, que às vezes nem queria vender para o poder público, mas vai ter que vender para o poder público por conta dessa supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, segurança jurídica, olha que princípio importantíssimo, não só para o direito administrativo, para a administração pública, mas para todo o sistema jurídico. A segurança jurídica não está na Constituição de forma expressa enquanto princípio, está de forma implícita, já que todo o sistema jurídico deve convergir para um ambiente de segurança jurídica, um ambiente de harmonia entre os princípios, entre as normas. Então, nós temos segurança jurídica enquanto importante princípio que a administração deve observar, que está apenas implícito na Constituição Federal, não está de forma expressa. Nós temos a supremacia do interesse público, o interesse público enquanto princípio, que está apenas de forma implícita na Constituição. Nós temos o princípio da finalidade, que está apenas implícito na Constituição Federal. Nós temos a razoabilidade, a proporcionalidade, que também são princípios importantíssimos, principalmente para que se efetive o controle daqueles atos discricionários praticados pelo poder público. Também razoabilidade e proporcionalidade são princípios apenas implícitos no texto constitucional. E temos alguns princípios que o legislador constituinte resolveu colocar por escrito no texto constitucional. Márcio, então vamos lá. Tem que estar na Constituição Federal o princípio para eu dizer que é um princípio aplicável à administração pública. Tem que estar de forma expressa ou de forma implícita. E nós, além de percebermos o princípio no texto constitucional, de forma expressa ou de forma implícita, nós podemos também perceber a presença de princípios aplicáveis à administração no contexto das leis infraconstitucionais. Quando nós pensamos no processo administrativo federal, que é regido pela Lei 9784 de 1999, nós, no artigo 2º
dessa Lei de Processo Administrativo Federal, da tão falada Lei de Processo Administrativo Federal, que é uma lei muito boa, muito bem organizada, por sinal, lá no artigo 2º dela nós percebemos 11 princípios sendo afirmados como princípios que devem ser observados pela administração pública, nesse caso pela administração pública federal. Então, olha só, já figurou a questão em prova. O artigo 2º da Lei 9784 de 1999, Lei de Processo Administrativo Federal, exorbitou, o legislador ordinário exorbitou quando redigiu o artigo 2º da Lei 9784 e colocou princípios que não estão expressamente colocados na Constituição Federal. Desta maneira, olha só a afirmação, desta maneira, o legislador ordinário incorreu em inconstitucionalidade. Ou seja, incorreu em inconstitucionalidade porque colocou princípio aplicável à administração que não está expressamente colocado na Constituição? Não incorreu em inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade numa lei ordinária ou numa lei complementar que venha a tratar de um tema e, por exemplo, o tema processo administrativo, tá? Um tema, seja ele qualquer, voltado para a administração pública, e afirme princípios que a administração pública deve observar, sendo que esse princípio, afirmado em lei ordinária, não está expressamente no texto constitucional. Márcio, mas não tem constitucionalidade nisso? Não tem constitucionalidade. Teria inconstitucionalidade se o princípio afirmado em lei ordinária, em lei complementar, não expresso na Constituição, também não tivesse implícito na Constituição Federal. Então, a nossa fonte maior de princípios que são aplicáveis à administração pública é a Constituição Federal. Mas significa que as leis ordinárias e as leis complementares não podem tratar desse assunto? Elas podem tratar desse assunto, desde que afirmem princípios que estejam ou de forma expressa ou ao menos de forma implícita na Constituição Federal. Nós temos também como exemplo a Lei 8.666 de 93, que é a chamada Lei Geral de Licitações e Contratos. O artigo 3º da Lei 8.666 de 93, ele traz uma série de princípios que devem ser observados pela administração, principalmente quando a administração está levando adiante uma licitação. Lá nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Mas esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele não está expresso na Constituição Federal, mas ele está implícito. Então não há inconstitucionalidade no artigo 3º da Lei de Licitações, da Lei Geral de Licitações, porque está afirmando princípio que não está expressamente colocado no texto constitucional, porque ao menos ele está implícito no texto constitucional. Perceberam? Então olha só, volta aqui comigo, ó. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios. Vê se pode ser a letra A, o nosso gabarito. A letra A diz legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pode ser? Pode. É o nosso gabarito. É o nosso gabarito. É o que está no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Mas espera aí, vamos dar sequência? Vamos ver se de repente não tem um duplo gabarito? Vamos ver se de repente não tem aí uma hipótese de anulação dessa questão? Vamos lá. Letra B. Legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade e externalidade. Pessoal, olha só. Legalidade, impessoalidade, moralidade, até a probidade a gente poderia aceitar, porque no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, nós percebemos lá esse princípio da probidade
sendo afirmado quando a Constituição trata da questão do ato de improbidade administrativa. Agora, princípio da externalidade, aí não. Então letra B não. Letra C, princípio da legitimidade, não, já para por aí. Princípio da legitimidade, não tem esse princípio afirmado na Constituição Federal. Então letra C, legitimidade, externalidade, olha só, os dois aí na letra C, a impessoalidade, moralidade, a probidade, até daria para aceitar. Letra D, razoabilidade, proporcionalidade, improbidade e personalismo. Pessoal, razoabilidade, proporcionalidade, a gente poderia se esforçar para aceitar, porque pelo menos estão na Constituição Federal de uma forma implícita. Mas, de acordo com o comando, deveria estar expresso, tá? Deveria estar expresso. Mas a gente até poderia forçar a barra para aceitar a razoabilidade e a proporcionalidade, se não tivesse uma alternativa melhor, com princípios expressos, como tem na letra A. Mas não dá para a gente aceitar princípio da improbidade, princípio do personalismo. Princípio da improbidade é um absurdo, porque jamais a Constituição poderia induzir a administração a se pautar pelo princípio da improbidade, porque a improbidade é a desonestidade administrativa. Você já imaginou a Constituição Federal incentivando a desonestidade administrativa? A gente já tem um problema seríssimo de desonestidade, de corrupção no Brasil. A gente está vendo aí todos os desdobramentos do Petrolão, não é verdade? Que não para na Petrobras, que avança por empresas do setor de energia, que avança pelas rodovias com essas, com DENIT, com uma série de órgãos e autarquias que funcionam sobre as rodovias. Nós temos nos Correios, nós temos problemas vários de corrupção instalada no tecido do Estado. Você já imaginou se a Constituição Federal afirmasse o princípio da improbidade administrativa para a administração? Aí seria o fim do mundo, não é verdade? A gente já tem problema com a Constituição afirmando o dever de honestidade, afirmando a probidade administrativa e afirmando punições severas no artigo 37, parágrafo 4º, para aquele que desrespeitar o princípio da probidade, incorrendo em improbidade, que é a desonestidade administrativa. Você imagina se a Constituição, então, colocasse lá um dos princípios que deve ser utilizado pela administração pública, é o princípio da improbidade administrativa. Aí o mundo teria certamente acabado, pelo menos para os brasileiros, né? Então a letra D não tem a menor possibilidade de ser nosso gabarito. Coloca ali princípio da improbidade, coloca ali princípio do personalismo. De jeito nenhum, tá? A letra E coloca o princípio da discricionariedade. Não tem esse princípio. O princípio da ponderação. Não tem esse princípio. O princípio da isenção e da separação dos poderes. Isso não é para a administração pública. Princípio da isenção e separação dos poderes. Primeiro que isenção não há o que se falar. Agora, a ideia da separação dos poderes é do direito constitucional, tá? Então, realmente existe na Constituição a separação dos poderes, que devem ser harmoniosos, mas isso daí é para o direito constitucional, não é uma questão da administração pública propriamente. Então, realmente, o nosso gabarito, vejam só, o nosso gabarito vai ficar aí. Nosso gabarito vai ficar na questão de número 1, vai ficar na letra A. Letra A que coloca para nós a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Mas tem um jeito aí, Márcio, de eu conseguir guardar essa questão, essa sequência de princípios que você acabou
de colocar? Tem sim. Você vai utilizar esse mnemônico. Olha, você vai utilizar esse mnemônico. Limpe. Limpe? Que isso? Eu estou fazendo concurso, não é para gari, não. Que história é essa de limpe? Não, calma. Não é para você limpar nada, não. Fica tranquilo. Limpe é um mnemônico para você guardar essa informação que foi gabarito de prova, banca FGV. Vejam só, limpe, L de quê? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência. Perfeito? Então, essa é a sequência que nós encontramos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Quer anotar isso daí? Então, anota aí. É o artigo 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil, que é de 88. Perfeito? Então, o artigo 37 caput da Constituição Federal de 1988 coloca para nós cinco princípios. São só esses 5? Não. Só esses 5 são expressos na Constituição? Não. Mas lá nós temos 5, que são os 5 que mais figuram em prova. Tá? Nós vamos ver outras questões e veremos que, dentre esses 5, outras questões também trabalharão, e muitas questões trabalharão alguns dentre esses 5 que nós estamos vendo no caput do artigo 37. Beleza isso? Então, não é que sejam os únicos, mas são os 5 que estão postos na Constituição Federal. E outra coisa, dentre esses 5, o princípio da eficiência é o mais novo deles. É o mais novo por quê? Porque em 1988, o artigo 37 só trazia 4 dentre os 5 princípios que vocês hoje veem na Constituição Federal, artigo 37. Então o artigo 37 original trazia 4? Trazia 4. Trazia a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Não trazia eficiência. A eficiência ela foi inserida no texto constitucional a partir de 1998, quando foi editada a Emenda Constitucional 20. A Emenda Constitucional 20, Emenda Constitucional 19, essas emendas que mexeram com a estrutura da administração pública, a Emenda Constitucional 20 é que fez essa inserção, então, da eficiência, essa inserção desse importante princípio para a administração pública, que é a eficiência. Perfeito isso? Então, lembre-se, vou colocar aqui, ó, esse E aqui de eficiência, tá? Ele só passou a existir a partir de 1998. 1998. Mas espera aí, professor. Se somente a partir de 1998 a eficiência enquanto princípio foi colocada no caput do artigo 37 da Constituição Federal, eu posso marcar em prova uma alternativa como correta. Eu posso em prova marcar como correta uma alternativa que afirme que só existiu então a obrigação de eficiência para a administração a partir de 1998? Não, você não pode marcar isso como correto, porque antes de 1998, a administração pública já tinha sim que observar o princípio da eficiência. Só que a eficiência até 1998 era, na Constituição Federal, um princípio apenas implícito. A partir de 1998, com o advento da Emenda Constitucional, de número 20, aí nós passamos a ter o princípio da eficiência não mais como um princípio apenas implícito na Constituição Federal. Ele passou a ser um princípio expresso no texto constitucional. Perfeito? Mas, então, nós vamos afirmar que são 5 hoje esses princípios que figuram no caput do artigo 37. O nosso famoso
LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeito? Vamos lá? Vamos dar sequência então? Vamos dar sequência. A questão de número 1 nós já fizemos. O gabarito está na letra A, com o nosso famosíssimo LIMP. Mais adiante, nós temos uma questão que figurou no ano de 2014, banca FGV, o órgão foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A prova foi para técnico de atividade judiciária, um concurso que teve uma dificuldade aí considerável, com algumas questões bem elaboradas, etc e tal. E vejam, uma das questões a figurar em prova foi justamente a que nós estamos aqui vendo. Coloca da seguinte maneira: o princípio da publicidade, lembra que eu falei que o LIMP cai bastante? Olha aí, um deles aí, ó. O princípio da publicidade pode ser concretizado por meio de alguns instrumentos previstos na Constituição da República, como o direito de petição e o de obtenção de certidões, independentemente do pagamento de taxas, além do direito de acesso à informação. Nesse caso, é correto afirmar que, então, que nesse caso da publicidade, que enquanto princípio desdobrado, enquanto princípio observado pela administração pública, vai trazer, dentre outros instrumentos, vai trazer um instrumento da certidão, vai trazer um instrumento da petição, do direito de obter certidão, portanto, para o cidadão, o direito de peticionar junto a órgãos públicos, o direito de acesso à informação, que inclusive contou com lei recentemente, lei de acesso à informação. Então, tudo isso está ligado ao princípio da publicidade. Princípio da publicidade, pessoal, que não se esgota, tá? Não se esgota com direito de obtenção de certidão, que não se esgota com o direito de petição, que não se esgota com o direito de acesso às informações. Esse princípio da publicidade, ele é mais abrangente. O princípio da publicidade que nós estamos analisando aqui, ele, em verdade, vai além. Ele significa que a administração tem a obrigação de transparência. A administração tem obrigação de transparência? Tem. Esse é o sentido do princípio da publicidade. É o dever de transparência dos atos editados, praticados pela administração pública. Ah, mas esse direito, então, de petição que está relacionado ao princípio da publicidade, esse direito de obter certidão, esse direito de acesso à informação, ele deve ser enxergado dentro dessa ideia de transparência da administração pública? Sim, transparência da administração pública. A administração tem que editar atos transparentes. Atos transparentes são atos passíveis de controle. Então, todos os atos da administração devem ser passíveis de controle. Significa que todos os atos da administração pública devem ser, portanto, levados ao diário oficial, à imprensa oficial, como requisito de sua validade? Não. Mas certamente a maioria dos atos administrativos deverá ser objeto de publicação e apenas em casos excepcionais afirmados em lei, nós teremos então sigilo recaindo sobre o ato administrativo. Mas é certo que mesmo os atos sigilosos editados pela administração devem ser passíveis de controle. A diferença é que as autoridades que poderão ter acesso para controlar esse ato serão autoridades de um nicho reduzido, de um número reduzido. Então, se um ato que não é sigiloso pode ser acessado por todos, um ato sigiloso pode ser acessado porque tem quem tem credencial de sigilo para efetivamente acessar aquele ato.
mas todos devem ser passíveis de controle. Publicidade quer dizer transparência dos atos da administração, e transparência dos atos da administração quer dizer a possibilidade de controle desse ato, beleza? Então, vamos analisar aí as alternativas sem mais demora. Olha só, a letra A coloca para nós, vê se isso tem a ver com aquela ideia do princípio da publicidade que traz o direito de obtenção de certidão, que traz o direito de acesso à informação, que traz o direito de peticionamento junto aos órgãos públicos por parte do cidadão. Vê se a letra A está correta aí. Dá uma olhadinha comigo, olha só. Diante da obrigação constitucional de publicidade e transparência, é vedado ao agente público negar acesso à informação por alegação de sigilo legal. Não é vedado. Então a letra A não é gabarito, não é vedado. Porque se a lei define aquele ato como sigiloso e o agente alega esse sigilo que a lei trouxe, ele não está incorrendo em nenhuma ilegalidade ao alegar esse sigilo como impossibilidade para dar conhecimento daquele ato, beleza? Então a letra A não é nosso gabarito. Letra B diz que, não obstante o ônus do poder público do dever de informar, é possível a cobrança ressarcitória, ou seja, aquela que corresponde ao efetivo gasto com o material empregado, como a hipótese de reprodução de documentos. A letra B é o nosso gabarito. Letra B está correta. Vejam, mas peraí, então a administração pública pode cobrar quando ela reproduz um determinado documento que eu pedi para ter acesso e me dá uma cópia, ela pode cobrar pelo custo daquela cópia? Pode cobrar. A lei de processo administrativo afirma isso. A lei de processo administrativo permite a cobrança daquele valor da reprodução xerográfica de documentos que, porventura, o cidadão tenha pedido para ter acesso. É o nosso gabarito. Mas vamos continuar aí? Vamos ver se a letra C também não é gabarito, que aí seria um duplo gabarito, seria caso de anular a questão. Olha só, a letra C diz que é vedada a publicidade de informações relacionadas à remuneração de pessoal da administração pública. Não é vedada, não. Inclusive, se você quiser saber quanto um servidor público federal, por exemplo, recebe, basta você saber o nome dele, o CPF dele, você vai lá e vai ter acesso a quanto ele ganha. Isso não é vedado, não. Então a letra C não é gabarito. Letra D diz que todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, com livre acesso a qualquer cidadão, permitida a limitação tão somente quando da lotação do espaço físico nas salas de audiência. Não é verdade. Nós temos os juízos de família, onde as audiências elas não são audiências públicas para todo e qualquer devassar a privacidade de uma família que estiver em litígio. Então nós temos vários casos, nós temos também audiências criminais, onde não vai ser franqueado o acesso ilimitado de pessoas, não por uma questão de espaço, mas por uma questão de sigilo mesmo daquelas informações que estão sendo ali tratadas. Então letra D não. Letra E. A publicidade dos atos, programas e obras e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação eleitoral, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que remetam às autoridades ou servidores públicos efetivamente envolvidos no projeto, de jeito nenhum. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal vai deixar claro que não pode ser veiculado nome, símbolo ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de agentes e autoridades públicas envolvidas. Então a letra E não é gabarito. O nosso gabarito realmente, pessoal, vai ficar, vejam, na letra B de bola. Letra B de bola, portanto, é o gabarito da questão de número 2. Perfeito isso? Vamos lá.